E se eu lhe dissesse que o maior inimigo da sua oração, o maior obstáculo entre você e o seu milagre, não é o diabo? E se eu lhe dissesse que a muralha, que talvez esteja impedindo a bênção de chegar, não foi construída no inferno, mas dentro da sua própria casa, com as suas próprias palavras? A verdade, meus amados irmãos e irmãs, é que a força que muitas vezes neutraliza o poder da sua intercessão não vem de fora, ela vem de dentro. É a sua própria boca. Hoje a minha mensagem é para vocês. Sim, vocês que já viram a vida por todos os ângulos, que carregam nos cabelos brancos a neve da sabedoria, uma coroa de honra que o tempo lhes deu. Falo com vocês que têm nos sulcos do rosto os mapas de jornadas longas de lágrimas que regaram sementes de fé e de sorrisos que colheram milagres. Falo com os pilares da nossa fé, os generais de joelhos calejados do exército de Deus, as bibliotecas ambulantes da sabedoria divina. Vocês são a nossa referência, a nossa âncora, o tesouro da nossa comunidade. Vocês ensinaram gerações a orar, a confiar, a perseverar. Mas é justamente por isso, pela sua experiência e pela sua importância no reino, que o inimigo da nossa alma trabalha de uma forma diferente com vocês. Ele não vem com o barulho da tentação da juventude, mas com o sussurro silencioso do cansaço na alma. Ele sabe que não pode mais derrubar a sua fé com uma tempestade. E então, ele tenta miná-la com um gotejar constante de 3 pequenas, mas venenosas palavras. Palavras que se disfarçam de humildade, que parecem ser reverentes, mas que, na verdade, são sementes de dúvida plantadas no jardim do seu coração. E talvez, sem perceber, você as tenha regado todos os dias. Você se pergunta por que Deus parece em silêncio, por que a resposta parece demorar tanto. E se eu lhe dissesse que o silêncio do céu é apenas um eco da linguagem que você tem usado, e se a demora não estiver no trono de Deus, mas na língua que você usa para se aproximar dele? Precisamos entender uma verdade fundamental, uma verdade que sustenta todo o universo. As suas palavras têm peso. Elas não são apenas sons que se perdem no ar. Elas são sementes espirituais. Pense nisso por um instante. Como Deus criou o mundo com as mãos, não. Ele disse: haja luz. E a luz passou a existir. A palavra de Deus liberou a criação. Como Jesus acalmou a tempestade que aterrorizava os discípulos, ele não negociou com o vento. Ele deu uma ordem. Ele falou com a natureza e ela obedeceu. Como ele libertou os oprimidos. Ele disse: saia, e os demônios fugiam. Como ele realizou o maior milagre de todos, ele parou diante do túmulo de um amigo que já cheirava mal e gritou: Lázaro, vem para fora. A palavra dele trouxe um homem de volta da morte. Você entende o peso disso? A oração não é um mero exercício de comunicação. Não é um relatório que enviamos para o céu. A oração é um ato de criação, de liberação, de parceria com o poder divino. Cada palavra que você libera na presença de Deus está fazendo uma de 2 coisas: ou está construindo uma ponte de fé para o seu milagre atravessar, ou está cavando uma vala de dúvida que atrasa a bênção. E alguns de vocês, meus queridos, têm esperado por anos, não porque Deus não tenha agido, mas porque o seu próprio vocabulário acorrentou o seu milagre ao chão.
Vocês têm orado com o freio de mão puxado, acelerando com a fé no domingo, mas pisando no freio da dúvida na segunda-feira. Por isso, incline-se. Abra o seu coração, não com a mente, mas com o espírito. Pois estas 3 palavras que vamos expor hoje podem parecer pequenas nos seus lábios, mas elas têm se levantado como gigantes no seu caminho, bloqueando a sua visão e sufocando a sua esperança. Elas não parecem pecado, não soam como blasfêmia, e é por isso que são tão perigosas. Elas são assassinas silenciosas da fé. Mas hoje a luz da palavra de Deus vai brilhar sobre elas. Hoje você vai desmascarar a sabotagem espiritual que se esconde no seu vocabulário e redescobrir o tipo de oração que abala os céus e move as montanhas. A sua oração, que talvez tenha se tornado um sussurro cansado, monótono e sem vida, está prestes a se tornar novamente um trovão de autoridade que faz o inferno tremer. Prepare o seu espírito, pois depois desta mensagem, a sua forma de falar com o Pai, nunca mais, eu repito, nunca mais será a mesma. Vamos começar. E antes de revelarmos a primeira dessas palavras, um convite rápido e muito especial. Se esta mensagem já está começando a queimar no seu coração, se você sente que Deus está falando com você, faça um ato profético agora mesmo. Escreva nos comentários, eu creio. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração de fé, um sinal de que você está com o coração aberto para receber. E eu garanto, fique comigo até o final, porque a forma como vamos conectar estas 3 palavras, no fim, irá revelar uma estratégia divina para a sua vitória que você nunca imaginou. Vamos começar. A primeira palavra que você, meu amado pilar da fé, deve arrancar pela raiz e banir para sempre das suas orações é a expressão tarde demais. Respire fundo. Sinta o peso dessas 2 palavras, tarde demais. Quantas vezes, no silêncio do seu quarto, na quietude da madrugada, essa frase saiu dos seus lábios como um suspiro de derrota? Senhor, eu te agradeço por tudo, mas para o meu filho voltar para a igreja, acho que agora é tarde demais. Pai, eu sei que o Senhor é o Deus da família, mas para restaurar o meu casamento depois de tantos anos, é tarde demais. Deus, eu tinha tantos sonhos, tantos planos, mas com a minha idade, com a minha saúde, agora é tarde demais. A cura, Senhor, para os outros, eu creio, mas para mim, com este diagnóstico, nesta fase da vida, talvez seja tarde demais. Essa expressão, meus queridos, é uma das mentiras mais sofisticadas e cruéis que o inimigo sussurra no ouvido dos santos mais experientes. É uma mentira com aparência de realidade, vestida com a roupa da lógica humana. É uma tentativa sutil de fazer você acreditar que o poder de Deus tem um prazo de validade. É como se inconscientemente você estivesse dizendo a Deus: Senhor, eu sei que tu és onipotente, mas a tua onipotência só vale para problemas novos, para os antigos, para os crônicos, para os que o tempo já castigou. Aí nem o Senhor pode mais. É como se você olhasse para o Deus que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e dissesse a ele: o meu problema já passou do prazo. Quando você ora dizendo tarde demais, você está cometendo um erro espiritual profundo. Você está questionando
a soberania de Deus sobre o tempo. Você está pegando o seu relógio de pulso com as suas horas limitadas, com os seus ponteiros que marcam o envelhecimento e o desgaste, e está colocando esse relógio humano acima do cronômetro de Deus, que é eterno. Você está esquecendo que Deus não vive no tempo, o tempo é que vive dentro dele. Para nós, o tempo é uma linha reta que corre em direção a um fim. Para Deus, o tempo é um círculo e ele está no centro, vendo o começo, o meio e o fim simultaneamente. O que para você é um passado de arrependimento ou um futuro de ansiedade, para ele é um eterno agora. E se você duvida disso, caminhe comigo pelas páginas da Bíblia. A palavra de Deus é um cemitério de situações tarde demais que foram ressuscitadas pela sua glória. Pense por um instante em Abraão e Sara. Olhe para eles não como heróis distantes, mas como um casal de idosos sentados na varanda da sua tenda, olhando o pôr do sol de mais um dia infértil, aos 190 anos. Pelos padrões humanos, não era apenas tarde demais. Era absurdo, era motivo de piada. A Bíblia faz questão de nos dizer em Romanos que o corpo de Abraão estava amortecido e o ventre de Sara morto. A natureza já tinha fechado as portas. A biologia já tinha dado o seu veredito final. A esperança deles, depois de décadas, estava gasta fina como um fio de linha puído. Imagine Sara ouvindo a promessa de que teria um filho. Ela não deu um grito de fé. Ela riu. Foi um riso de incredulidade, um riso de quem diz: "Ah, Deus, o Senhor chegou com décadas de atraso. Essa promessa seria linda aos 30, aceitável aos 40, um milagre aos 50, mas aos 90 é tarde demais." E o que Deus respondeu? Aquele riso de dúvida, ele não se ofendeu. Ele não cancelou a promessa. Ele simplesmente perguntou: haveria coisa alguma difícil demais para o Senhor? E naquele tarde demais, naquele ventre morto, Deus gerou Isaque, o filho da promessa, provando que a data de validade do nosso corpo não se aplica ao poder do Criador desse corpo. Deus olhou para o tarde demais deles e disse: "Não, agora é a hora perfeita, para que todos saibam que a obra não é de vocês, mas minha." O seu tarde demais não assusta a Deus. Pelo contrário, muitas vezes é o palco perfeito onde ele mais gosta de atuar. Deus se especializa em chegar quando todos os recursos humanos já se esgotaram. Ele adora entrar em cena quando os médicos já deram o diagnóstico final, quando os advogados já disseram que não há mais o que fazer, quando a família já perdeu as esperanças. Ele espera a cortina da capacidade humana se fechar para poder levantar a cortina do seu poder sobrenatural. Ele ama transformar um funeral em uma festa, uma sepultura em um jardim florescente. E se o exemplo de Sara não for suficiente, vamos para Betânia. Vamos para a casa de Marta e Maria. O irmão delas, Lázaro, estava doente. Elas mandaram chamar Jesus, o amigo, o mestre, aquele que curava. Mas Jesus propositalmente demorou. E quando ele finalmente chegou, o cenário era de desolação total. Lázaro não estava mais doente, ele estava morto. Morto há 4 dias. No clima quente daquela região, isso significava uma coisa: o corpo já estava em decomposição. O cheiro da morte já impregnava o ambiente. Marta, a mulher prática, corre para encontrar Jesus e diz as palavras mais dolorosas: "Senhor,
Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, nós te amamos, mas você chegou tarde demais. Não era apenas tarde demais. Era impossível demais. Era irreversível. Era um fato consumado, selado pela pedra fria e final de um túmulo. Mas Jesus não olhou para o relógio. Ele não se importou com o calendário. Ele ignorou o cheiro da morte. Ele simplesmente perguntou onde o colocaram. E diante daquele monumento ao tarde demais, ele não fez uma oração de súplica. Ele deu uma ordem de ressurreição. Ele encheu os pulmões com o fôlego da vida e gritou com a autoridade de quem criou a própria vida: Lázaro, vem para fora. E o homem que estava morto enfaixado, destinado a virar pó, saiu andando. Jesus olhou para o acabou da humanidade e o transformou no está apenas começando do reino de Deus. Agora, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, com todo o amor e seriedade, o que na sua vida cheira à morte hoje, qual situação parece ter passado do ponto sem a menor chance de retorno, é para essa situação que eu quero que você olhe. Agora, não com os seus olhos, mas com os olhos da fé, e comece a profetizar contra a mentira do tempo. Chega de orar com um pedido de desculpas pela demora. Chega de se aproximar de Deus como se o seu problema fosse um caso perdido que dará muito trabalho a Ele. Pare de orar dizendo: Senhor, se não for tarde demais, por favor, cura essa enfermidade. Comece a orar com autoridade, baseado na palavra: Pai, eu te agradeço, porque o tempo está nas tuas mãos. Essa doença pode ser crônica para os homens, mas para ti, ela é apenas uma oportunidade de glorificar o teu nome. Eu chamo a vida e a saúde para o meu corpo em nome de Jesus. Pare de orar. Ó Deus, eu queria tanto ver meus netos firmes na igreja, mas eles já estão tão velhos, tão longe. Acho que é tarde demais. Comece a declarar: Senhor, a tua palavra diz que a bênção é para mim e para minha descendência. Eu me coloco na brecha por eles e declaro que não é tarde, porque o Senhor é o Deus que busca a ovelha perdida. Não importa quão longe ela tenha ido ou por quanto tempo. O inimigo quer que você olhe para a sua idade e veja um fim. Ele quer que você acredite que o seu tempo de ser usado por Deus, de ver milagres, de sonhar sonhos novos, já passou. Ele quer te convencer a se sentar na cadeira de balanço da vida e apenas assistir o tempo passar remoendo o passado. Mas Deus olha para você e vê algo completamente diferente. Sua idade não é um sinal de que sua utilidade acabou. É um sinal de que você foi promovido. Você foi promovido da linha de frente da batalha física para a sala de comando da intercessão estratégica. Você agora tem a sabedoria, a experiência e a autoridade espiritual que os jovens ainda estão buscando. Suas orações carregam o peso de uma vida de fidelidade. Talvez você se sinta como um campo que já deu a sua colheita. Mas Deus te vê como uma terra adubada, pronta para a colheita mais importante da sua vida. Talvez não seja mais tempo de correr, mas é o tempo perfeito de gerar em oração os avivamentos do futuro. Não é tarde demais. Para Deus, a sua maior obra pode estar apenas começando. Portanto, hoje nós pegamos essa mentira do tarde demais, a amarramos com as correntes da palavra de Deus e a lançamos no abismo. A partir de hoje,
essa palavra não tem mais lugar na sua boca nem no seu coração. Porque o nosso Deus não é o Deus do ontem. Ele é o grande Eu Sou. E o tempo dele é sempre e eternamente perfeito. E agora que juntos quebramos as correntes do tempo, antes de revelarmos a segunda palavra, quero te pedir algo que pode mudar o dia de alguém. Se esta mensagem está tocando o seu coração, é muito provável que exista alguém que você ama que também precise ouvir isso. Pense em uma pessoa. Agora, pegue o link deste vídeo e envie para ela com uma simples frase: lembrei de você, Deus está contigo. Não subestime o poder de um ato de amor. Vamos espalhar essa esperança juntos. Agora respire fundo, pois a segunda palavra que vamos arrancar do seu vocabulário de oração é talvez a mais dolorosa de todas. É uma palavra que não é apenas dita, ela é sentida nos ossos na alma. A segunda palavra que você, meu querido veterano da fé, nunca mais deve dizer adeus é sozinho ou sozinha. Ah, essa palavra dói. A solidão é uma dor real, profunda, silenciosa. Ela não grita, ela ecoa no vazio. Talvez enquanto você me ouve, essa seja a dor que mais te aflige. Talvez você tenha se despedido do amor da sua vida, o seu cônjuge, e agora a casa que antes era cheia de risadas e conversas parece um imenso salão vazio. Cada cômodo guarda uma memória. Cada objeto conta uma história de um tempo que não volta mais. A cadeira na mesa de jantar está vazia. O lado da cama está frio. O silêncio da noite é ensurdecedor. Talvez seus filhos que você criou com tanto amor e sacrifício tenham crescido e construído suas próprias vidas em outras cidades, outros estados. Você se alegra por eles? Claro que sim. Mas a sua alegria é tingida com a saudade de tê-los por perto. As ligações são rápidas, as visitas espaçadas. E você se sente como um ninho abandonado depois que os pássaros voaram. Talvez os amigos de uma vida inteira, aqueles com quem você compartilhava histórias e caminhava junto na fé, um a um, partiram para a glória. E você olha ao redor e se sente como a última árvore de uma floresta antiga, com as raízes profundas, mas cercada por um espaço vazio. Eu entendo essa dor. Deus entende essa dor. Sentir-se só é uma emoção humana legítima. Mas é no meio dessa dor legítima que o inimigo da nossa alma vem como um ladrão na noite para plantar uma mentira diabólica. Ele pega o seu sentimento de solidão e tenta transformá-lo em uma verdade espiritual. Ele sussurra no seu ouvido, no eco da sua casa vazia. Você vê, você está sozinho. Ninguém mais se importa. Seus filhos estão ocupados demais. A igreja tem coisas mais importantes para fazer. E Deus? Deus também se esqueceu de você. Ele está ocupado com os jovens, com os grandes ministérios. Você já fez a sua parte. Agora, você está por conta própria. E essa mentira venenosa, de tanto ser ouvida, começa a parecer verdade. Então, ela escapa da sua mente, desce para o seu coração e finalmente contamina as suas orações. E você se ajoelha e diz: Senhor, estou tão sozinho. Não aguento mais essa solidão. Ou talvez, Pai, porque me deixaste sozinho para enfrentar esta doença, esta dificuldade financeira. Meu amado, minha amada, eu preciso que você me ouça com o espírito,
Com todo o amor e respeito que tenho pela sua jornada, preciso lhe dizer orar dessa forma é perigoso. Dizer a Deus que você está sozinho é como olhar para o sol do meio-dia e dizer a ele que ele não tem luz. É como estar debaixo de uma cachoeira e reclamar que está com sede. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você não apenas recebeu um ingresso para o céu. Você entrou em uma aliança inquebrável. E nessa aliança, Deus fez uma promessa que não depende das suas circunstâncias, não depende das pessoas ao seu redor, não depende nem mesmo dos seus sentimentos. É uma cláusula pétrea do contrato divino, assinada com o sangue de Cristo. Em Hebreus 13, versículo 5, ele declara com toda a sua autoridade: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sinta o poder dessa promessa. Não é eu talvez não o deixe. Não é eu tentarei não o abandonar. É uma dupla negação, a forma mais enfática de afirmar algo. É Deus dizendo: a possibilidade de eu te deixar, a chance de eu te abandonar, simplesmente não existe no meu universo. Essa não é uma sugestão poética, é uma aliança de sangue. Ele está com você quando o telefone não toca. Ele está com você na consulta médica, onde você não tem ninguém para te acompanhar. Ele está com você na cadeira vazia, à mesa de jantar. Ele está com você na longa e escura noite de insônia, quando as lembranças doem e o futuro assusta. Ele está mais perto de você do que o ar que você respira. Ele não está apenas ao seu redor. Ele está dentro de você pelo seu Espírito Santo. Orar dizendo "estou sozinho" é espiritualmente falando um ato de incredulidade, mesmo que esteja disfarçado de lamento sincero. É, na prática, anular a promessa mais preciosa que Ele nos deu, a promessa da sua companhia constante. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine um pai forte e amoroso atravessando uma rua escura e perigosa com seu filho pequeno. A mão do pai envolve firmemente a mãozinha da criança. O filho pode não ver o caminho direito, pode ouvir barulhos assustadores na escuridão, mas o aperto da mão do pai é real, é seguro. Agora, imagine se no meio da travessia, essa criança começasse a gritar desesperadamente: "Pai, socorro! Por que você me abandonou? Estou sozinho no escuro." O que o pai pensaria? O abandono não é real. A presença dele é um fato. Mas o filho escolheu acreditar no sentimento de medo em vez de confiar no fato da mão que o segurava. É exatamente isso que fazemos quando dizemos a Deus que estamos sozinhos. A mão dele está nos segurando. A sua presença é a realidade mais concreta que existe. Mas nós permitimos que o sentimento de solidão grite mais alto que a verdade da sua promessa. Pense no grande profeta Elias, um homem que sozinho enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Um homem que orou e fogo desceu do céu. Um homem que orou de novo e a chuva, depois de 3 anos de seca, voltou a cair. Um gigante espiritual, mas logo depois dessa vitória espetacular, ele recebe uma única ameaça de uma única mulher, Jezabel, e o que ele faz? Ele foge para o deserto, desaba debaixo de uma árvore e faz a oração mais deprimida da Bíblia. Basta, Senhor,
Tire a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E qual era o sentimento no coração dele? Ele diz a Deus: só eu fiquei, e procuram a minha vida para me tirarem. Ele se sentia completamente e absolutamente sozinho na sua missão. E como Deus responde a essa oração, cheia de autocomiseração e do sentimento de solidão, Deus não lhe dá uma bronca. Deus não diz: como você ousa depois de tudo que fiz por você? Não. A primeira coisa que Deus faz é cuidar dele. Envia um anjo para lhe dar pão e água 2 vezes. Deus sabe que muitas vezes nossa solidão espiritual é alimentada pelo nosso esgotamento físico e emocional. Ele cuida do homem antes de tratar do profeta. E depois, no monte de Deus, Horebe, Deus o confronta. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em um cicio tranquilo e suave. E nessa quietude, Deus corrige a perspectiva de Elias. Ele diz: Elias, a sua sensação de estar sozinho é apenas isso, uma sensação. A realidade é que eu reservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias sentia que era o único, mas o fato era que ele fazia parte de um exército de 7.000 fiéis. O que isso nos ensina? Que os nossos sentimentos de isolamento, por mais reais que sejam, não correspondem à realidade do reino de Deus. Você não está sozinho. Você faz parte de um corpo, de uma família, de milhões de irmãos espalhados pelo mundo que agora mesmo estão orando. Você tem a companhia do Pai que te planejou, do Filho que morreu por você e do Espírito Santo que habita em você. Então, qual é o passo prático? É uma decisão. É uma guerra contra os seus sentimentos, travada com a arma da sua boca. Mude a sua linguagem de oração. Em vez de se ajoelhar e começar com o relatório da sua solidão dizendo: Senhor, estou tão sozinho hoje. Faça um ato de fé. Comece a sua oração mesmo que com lágrimas nos olhos, declarando a verdade. Senhor, eu te agradeço pela tua companhia. Obrigado, porque a tua palavra diz que o Senhor nunca me deixa. Mesmo que eu não sinta, eu escolho acreditar na tua promessa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor é o meu amigo mais chegado que um irmão. E fale com ele, como se ele estivesse fisicamente sentado na cadeira vazia à sua frente. Porque espiritualmente ele está. Reivindique a promessa. No momento em que você para de descrever o problema da solidão e começa a declarar a verdade da companhia dele, algo muda. A sua oração sai do campo da lamentação e entra no campo da comunhão. E eu lhe garanto uma coisa, na luz brilhante da comunhão verdadeira com o Pai: nenhuma sombra de solidão pode sobreviver. Hoje decida nunca mais se chamar de sozinho, pois você é e sempre será habitado por Deus. E antes de mergulharmos na terceira e última palavra, a palavra que sela a derrota, eu quero te convidar a fazer algo poderoso, um ato profético sobre a sua própria vida. Vá agora mesmo nos comentários e complete esta frase: ainda não acabou, para Nash. Coloque ali o nome da sua família, da sua saúde, dos seus sonhos, do seu ministério. Não escreva apenas com os dedos, escreva com a sua fé. Declare ao mundo espiritual:
que você se recusa a colocar um ponto final, onde Deus ainda está escrevendo a história. Eu vou esperar. Declare isso em fé. Agora que estabelecemos que você nunca jamais está sozinho e que a presença constante de Deus é a sua realidade, precisamos lidar com a consequência mais trágica do sentimento de solidão, a desistência. E a desistência tem um nome. A terceira palavra, a mais final, a mais perigosa, a que precisamos arrancar da nossa boca como se arranca uma erva daninha com raiz, e tudo é a palavra acabou. Ah, meu amado, minha amada. Essa palavra é um trovão de incredulidade. É o som de uma porta de aço se fechando para o futuro. É a bandeira branca que você levanta no meio do campo de batalha espiritual, não apenas para o inimigo, mas para o seu próprio general Deus. É o ponto final que você ousa colocar em uma frase que Deus talvez quisesse continuar com uma vírgula ou até mesmo com um novo e glorioso parágrafo. Acabou a minha força. Acabou a minha esperança. Acabou a minha alegria. O tempo de lutar já passou. Para mim, já acabou. Quando você diz acabou, você está fazendo mais do que expressar cansaço. Você está inadvertidamente emitindo um decreto espiritual. Você está dizendo ao céu, à terra e ao inferno que o seu capítulo final já foi escrito e que não há mais nada a ser feito. Você se esquece, meu querido, de que o nosso Deus não é apenas o Deus dos começos. Ele é, acima de tudo, o Deus dos recomeços. A especialidade dele não é apenas criar do nada, mas é pegar coisas que já morreram, que já se decompuseram, que o mundo já deu como perdidas e soprar sobre elas o fôlego de uma vida nova e ainda mais gloriosa. Se você quer o maior exemplo disso, não precisamos ir longe. Venha comigo para a cena mais escura e, ao mesmo tempo, mais brilhante de toda a história humana. É sexta-feira. O céu está escuro no meio da tarde. O chão treme. O Filho de Deus, pendurado numa cruz, dá o seu último suspiro e diz: está consumado. Para ele, a obra da redenção estava completa. Mas para os discípulos que o amavam, o significado era outro. Para eles, está consumado significava acabou. Tudo acabou. O Messias, em quem eles depositaram toda a esperança, estava morto. O líder que eles seguiram por 3 anos estava derrotado. Os sonhos de um novo reino de liberdade, de restauração, estavam todos sepultados com ele, naquele túmulo frio emprestado e selado. Imagine o sábado. Imagine o silêncio daquele dia. Não há registro bíblico do que os discípulos fizeram, mas podemos imaginar. Estavam escondidos, trancados com medo. O ar devia estar pesado, com o cheiro da decepção. Se você pudesse entrar naquela sala e perguntar a Pedro, o valente Pedro, e agora, ele provavelmente olharia para o chão com os olhos inchados de chorar e sussurraria: acabou. Foi bom enquanto durou, mas ele se foi. Nós falhamos. Acabou. Se você perguntasse a Maria Madalena, ela diria em meio a soluços: levaram o meu Senhor. Acabou. Para toda a lógica humana, para toda a evidência visível, para toda a experiência terrena, a história mais linda já contada havia chegado a um fim trágico e definitivo. Acabou. Mas
Glória a Deus! Ó, glória ao nome do nosso Senhor! O sábado da nossa dúvida e do nosso medo não é a última palavra, porque o domingo estava chegando. E na manhã do primeiro dia da semana, a terra tremeu de novo, não com a dor da morte, mas com o poder da ressurreição. A pedra que simbolizava a finalidade da morte foi removida por um anjo. O túmulo que deveria ser o ponto final se tornou o ponto de partida da maior revolução da história. A ressurreição de Jesus Cristo é o grito eterno de Deus para toda a humanidade. Em todas as eras, em todas as circunstâncias, um grito que ecoa até hoje no seu coração. Comigo nunca acabou. Dizer acabou na sua oração é literalmente fechar a porta na cara do Deus que está te dizendo, neste exato momento, através do profeta Isaías, no capítulo 43. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Deus está te perguntando agora, meu filho, minha filha, você não consegue ver. Eu estou trabalhando. Estou movendo as peças. Estou preparando algo novo na sua saúde, na sua família, no seu ministério. Você vai ficar preso ao que acabou, ou vai abrir os olhos da fé para ver a coisa nova que eu estou fazendo brotar no seu deserto. Sim, no seu ministério, o diabo adora dizer aos santos mais velhos que o ministério deles acabou, que agora eles são apenas membros de honra, espectadores, que o tempo de serem usados por Deus já passou. Que mentira deslavada! Você não é um soldado aposentado, você é um veterano condecorado que Deus quer usar para treinar a próxima geração. Você não é uma peça de museu, você é um arsenal de armas espirituais forjadas no fogo da experiência. Suas orações não são mais fracas por causa da sua idade. Elas são mais poderosas porque são feitas a partir de um lugar de profunda intimidade e conhecimento de Deus. Sua história não acabou. Seu testemunho de uma vida inteira de fidelidade ainda pode arrancar almas das garras do inimigo. Sua sabedoria acumulada em décadas de caminhada com Cristo ainda pode ser a bússola que guia os jovens perdidos em meio às tempestades da vida. O inimigo quer desesperadamente que você acredite que acabou, por uma razão muito simples. Enquanto você acreditar nisso, você para de lutar. Você para de orar com fervor. Você para de crer por milagres. Você para de se levantar contra as obras das trevas. Ele quer te colocar no banco de reservas da vida, te dando um cobertor de nostalgia e uma caneca de chá de conformismo para que você apenas assista o resto do jogo passar, pensando nos bons e velhos tempos. Mas o seu capitão, Jesus Cristo, entra no vestiário da sua alma hoje e te diz: levante-se, o jogo não acabou. A batalha mais importante da sua vida pode ser travada agora de joelhos no seu quarto. Então, vamos ser práticos. Como você luta contra essa palavra? Da mesma forma que lutamos contra as outras, com a sua boca declarando a palavra de Deus. Em vez de olhar para o seu corpo cansado e dizer: acabou a minha força, você vai se levantar mesmo com dor e vai declarar como o apóstolo Paulo, que sofreu mais do que todos nós: tudo posso naquele que me fortalece. A sua força não vem dos seus músculos ou da sua vitalidade, vem da fonte inesgotável que habita em você. Em vez de olhar para as circunstâncias desoladoras e dizer: acabou a minha esperança, você vai trazer à memória
como o profeta Jeremias no meio da destruição de Jerusalém e vai dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Sua esperança não se baseia no que os seus olhos veem, mas em quem o seu Deus é. Rejeite a sentença de acabou. Ela é uma sentença de um juiz ilegítimo, o acusador. Abrace a promessa de um novo começo dada pelo juiz de todo o universo. O melhor da sua vida com Deus não está no seu passado, não está nas suas memórias. O melhor da sua vida com Deus ainda está por vir. Talvez não em realizações terrenas, mas em profundidade espiritual, em legado de fé, em frutos eternos. A colheita mais preciosa da sua vida pode ser aquela que você fará nos seus últimos anos, quando, livre das ambições da juventude, você busca apenas uma coisa: a glória de Deus. Portanto, hoje, nós declaramos guerra à palavra acabou. Nós a declaramos ilegal no nosso vocabulário de oração. Ela não tem mais autoridade, nem poder, nem lugar na vida de um filho e de uma filha do Deus da ressurreição. E agora, antes de amarrarmos essas 3 mentiras e as lançarmos para sempre fora da nossa vida, eu quero te convidar para um momento profético, um ato de consagração. Onde quer que você esteja, eu quero que você coloque a mão sobre a sua própria boca por um instante. Um gesto simples, mas poderoso. E enquanto você faz isso, vá até os comentários e escreva com toda a sua fé: minha boca servirá a Deus. Isso é uma declaração. É você dizendo ao céu e ao inferno que, a partir de hoje, suas palavras não serão mais usadas para concordar com a dúvida, mas para proclamar a vitória de Cristo. Faça isso agora e sele este momento no mundo espiritual. Muito bem. Nós desmascaramos as 3 palavras. Nós expusemos a estratégia do inimigo. Mas agora vem a parte mais importante. Não adianta apenas saber quais palavras não usar. Precisamos saber quais palavras usar no lugar delas. A vida espiritual não tolera o vácuo. Você não pode simplesmente tirar algo sem colocar outra coisa no lugar. Se você apenas arrancar a erva daninha e deixar a terra vazia outra erva daninha, talvez pior, crescerá ali. Nós precisamos não apenas arrancar a linguagem da derrota, mas plantar deliberadamente as sementes da linguagem da fé. Então, o que vamos fazer agora é uma troca divina, uma santa substituição. Vamos pegar cada uma dessas mentiras e trocá-las por uma verdade bíblica poderosa que irá reescrever a sua oração e, consequentemente, reescrever o seu futuro. Vamos começar com a primeira. Você costumava dizer tarde demais. Essa palavra, como vimos, questiona a soberania de Deus sobre o tempo. Ela impõe o nosso calendário humano sobre a agenda eterna de Deus. A partir de hoje, você vai substituir essa expressão por uma declaração de confiança absoluta no tempo de Deus. Sinta a diferença. Tarde demais é uma porta fechada. No tempo de Deus, é uma janela aberta para a esperança. Tarde demais é um lamento. No tempo de Deus, é um descanso. Quando você diz no tempo de Deus, você está dizendo: Pai, eu não entendo a aparente demora, mas eu confio no relojoeiro. Eu não vejo o movimento dos ponteiros, mas eu confio na sabedoria daquele
que inventou o tempo. Eu tiro a minha ansiedade, o meu desespero, a minha necessidade de controlar e eu coloco a minha situação nas tuas mãos, porque o teu tempo não é apenas bom, ele é perfeito. Então, como isso funciona na prática? Amanhã de manhã, quando você for orar pela cura daquela enfermidade que já dura anos, em vez de dizer, Senhor, talvez seja tarde demais para mim. Você vai mudar o roteiro. Você vai orar assim: Pai, eu te agradeço porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Eu declaro essa verdade sobre o meu corpo. E eu descanso sabendo que no tempo de Deus, na hora perfeita, que o Senhor determinou a minha cura completa, irá se manifestar para a tua glória. Até lá, eu te louvo pela força que o Senhor me dá a cada dia. Você vê a mudança. Você sai da posição de vítima do tempo e assume a posição de filho, que confia no Pai, que é o dono do tempo. Vamos para a segunda troca. Você costumava dizer na sua dor e no seu isolamento, sozinho ou sozinha. Essa palavra, como vimos, é uma afronta direta à promessa mais íntima de Cristo, a sua presença constante. Ela valoriza mais o sentimento do que o fato da sua aliança. A partir de hoje, você vai substituir essa mentira por uma das verdades mais poderosas da fé cristã. O Senhor está comigo. Sozinho é uma declaração de abandono. O Senhor está comigo é uma declaração de guerra. É você lembrando a si mesmo e a todo o inferno que você nunca entra em uma batalha por conta própria. É você ativando a sua aliança com o Rei dos Reis. É o salmista Davi que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temia mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus não nega a existência do vale escuro, mas ela anula o poder do medo dentro do vale. Como isso se parece na sua vida diária? Quando a noite chegar e o silêncio da casa começar a pesar no seu coração, em vez de começar a chorar e dizer, meu Deus, estou tão sozinho. Você vai começar a andar pela sua casa e a profetizar. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua doce companhia. O Senhor está comigo na minha sala. O Senhor está comigo na minha cozinha. O Senhor está comigo no meu quarto. Eu não estou sozinho. Eu sou habitado por Deus. O Senhor é o meu companheiro, o meu conselheiro, o meu amigo fiel. Quando você for àquela consulta médica difícil, em vez de pensar, estou enfrentando isso sozinho, você vai entrar naquele consultório declarando em seu espírito, o grande médico, o Senhor Jesus, entrou aqui comigo. Não somos dois nesta sala, somos três. E a palavra final sobre a minha vida pertence a Ele. Você entende como isso muda tudo? Você para de focar no que você não tem, a companhia humana, e começa a ativar o que você sempre tem, a companhia divina. E agora, a troca final, a mais decisiva de todas. Você costumava olhar para as ruínas de uma situação e decretar, acabou. Essa palavra, como vimos, é a rendição. É colocar um ponto final na história que Deus ainda quer escrever. É concordar com o veredito do inimigo. A partir de hoje, você vai substituir essa palavra de morte pela declaração mais cheia de esperança do universo. Deus está apenas começando. Oh, eu sinto o poder do Espírito Santo nisso. Acabou. É o fim da linha. Deus está apenas começando. É o início de um novo milagre.
acabou, olha para o túmulo fechado. Deus está apenas começando. Espera pelo domingo da ressurreição. Quando você diz Deus está apenas começando, você está aplicando a realidade da ressurreição de Cristo à sua situação pessoal. Você está dizendo, diabo, você acha que venceu. Você acha que este diagnóstico, esta crise financeira, esta briga na família é o fim da história. Você está enganado. Isso não é um ponto final. Isso é apenas o cenário que Deus vai usar para mostrar o seu poder. O meu Deus é especialista em transformar fins em recomeços. O que parece uma morte para mim é, na verdade, a matéria-prima para o próximo milagre dele. Então, saia da frente, porque Deus está apenas começando. Como você vive isso quando o seu filho ou neto ligar com mais uma notícia ruim e o seu coração quiser desmoronar e dizer: não tem mais jeito, acabou. Eu perdi essa batalha. Você vai respirar fundo e em oração vai dizer: Senhor, a situação parece impossível aos meus olhos, mas eu me recuso a dizer que acabou. Eu declaro que o Senhor não terminou a tua boa obra na vida dele. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que o Senhor está se movendo. Esta crise não é o fim, é o começo da virada dele. Deus, eu sei que o Senhor está apenas começando. Quando você olhar para as suas próprias limitações, para o cansaço do corpo, para os sonhos que ficaram para trás, em vez de se lamentar dizendo, meu tempo acabou, você vai perguntar ao Senhor, Pai, o que o Senhor está começando em mim e através de mim, nesta nova estação da minha vida, mostra-me a tua glória. Usa a minha vida, a minha história, a minha sabedoria para o teu reino. Eu sei que o melhor ainda está por vir, porque o Senhor está apenas começando. No tempo de Deus, o Senhor está comigo. Deus está apenas começando. Essas não são apenas frases de efeito. Essas são as chaves que destrancam as portas que as outras 3 palavras trancaram. Essas são as suas novas armas de guerra espiritual. O inimigo te deu uma trindade da derrota. Hoje Deus te devolve a trindade da vitória. Use-a, declare-a viva. Por ela, comece a reescrever as suas orações e você verá Deus começar a reescrever a sua história. E agora que você tem as chaves da vitória em suas mãos, eu quero te fazer um pedido especial. Este vídeo não pode parar em você. A liberdade que você está sentindo agora, alguém que você ama, precisa sentir também. Então, eu te desafio a fazer algo simples, mas de um poder imenso. Clique no botão de compartilhar e envie esta mensagem para pelo menos 3 pessoas da sua lista de contatos, que são pilares de fé. Pessoas que precisam ter suas forças renovadas. Seja um canal da bênção de Deus na vida de alguém hoje. Vamos juntos levantar um exército de intercessores com a linguagem da fé. Meus amados, nós fizemos as trocas. Nós substituímos as palavras de dúvida pelas declarações de fé. Mas eu preciso que você entenda algo ainda mais profundo. Essa mudança de vocabulário não é apenas uma técnica de pensamento positivo gospel. Não se trata de uma fórmula mágica para conseguir o que queremos de Deus. É muito mais do que isso. Trata-se de uma questão de identidade. A razão pela qual as palavras tarde demais, sozinho e acabou encontram tão facilmente um lugar em nossa boca é porque muitas vezes elas refletem uma visão distorcida de quem nós somos em Cristo. Pense comigo.
Quem é a pessoa que acredita que para ela é sempre tarde demais? É o órfão espiritual. É alguém que, no fundo, acredita que chegou atrasado na fila das bênçãos que Deus já distribuiu, o melhor para os outros, e que para ele sobraram apenas os restos. É alguém que não entendeu que em Cristo ele não é um convidado de última hora, mas um filho amado, para quem o Pai preparou um banquete antes mesmo da fundação do mundo. Quando você entende que é um herdeiro, você para de se preocupar com o tempo, porque sabe que a herança inteira já é sua por direito. E o Pai sabe a hora exata de liberar cada parte dela. O órfão vive ansioso com o relógio. O filho descansa na promessa do Pai. E quem é a pessoa que vive se sentindo sozinha? É o mendigo espiritual. É alguém que, mesmo tendo acesso total ao palácio do rei, prefere ficar do lado de fora, na porta, esperando por uma migalha de atenção. É alguém que não compreendeu a profundidade da promessa de que o próprio Deus Todo-Poderoso fez morada dentro dele. Um mendigo se sente sozinho, porque depende da esmola da companhia dos outros. Um filho do rei nunca está sozinho, porque a presença constante da realeza habita nele. Você não é um visitante no reino de Deus. Você é da família real. O Espírito Santo não é uma visita ocasional. Ele é um residente permanente no condomínio do seu coração. Entender isso muda tudo. A solidão pode até bater à sua porta, mas ela não pode entrar porque a casa já está ocupada pela presença gloriosa de Deus. E, finalmente, quem é a pessoa que vive decretando que acabou? É o prisioneiro de guerra espiritual. É alguém que, embora já tenha sido libertado por Cristo na cruz, continua vivendo dentro da cela com a porta aberta. É alguém que ouviu por tanto tempo as mentiras do carcereiro, o diabo, que começou a acreditar que a prisão é o seu destino final. É alguém que esqueceu que a sua verdadeira identidade não é de derrotado, mas de mais que vencedor. Um prisioneiro vive olhando para as grades do seu passado e para as correntes das suas limitações. Um guerreiro livre, um filho do Deus vivo, olha para o campo de batalha do presente e do futuro, sabendo que a vitória já foi garantida pelo seu capitão Jesus Cristo. Você entende a profundidade disso? Tarde demais é a linguagem do órfão. Sozinho é a linguagem do mendigo. Acabou. É a linguagem do prisioneiro. Mas você, meu irmão, minha irmã, não é nenhuma dessas coisas. A palavra de Deus te dá uma nova certidão de nascimento, uma nova identidade. Em Cristo você não é um órfão. Você foi adotado e é chamado de filho de Deus. Você não é um mendigo. Você é um co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Você não é um prisioneiro. Você foi liberto e chamado para reinar em vida. É por isso que essa mudança de linguagem é tão crucial. Quando você para de falar como um órfão e começa a falar como um filho amado, a sua oração muda de tom. Ela deixa de ser um lamento ansioso e se torna uma conversa de confiança com o seu Abba Pai. Quando você para de falar como um mendigo e começa a falar como um herdeiro, a sua oração deixa de ser um pedido tímido por migalhas e se torna uma reivindicação ousada das promessas que já são suas por herança. E quando você para de falar como um prisioneiro derrotado e começa a falar como um guerreiro vitorioso, a sua oração deixa de ser um pedido de socorro e se torna um decreto de autoridade
contra as obras das trevas. Deixe-me dar um exemplo bíblico disso. Pense na história do filho pródigo em Lucas 15. Depois de desperdiçar tudo vivendo uma vida de pecado, ele cai em si no meio de um chiqueiro de porcos. E o que ele faz? Ele ensaia um discurso. Ele prepara uma oração baseada na sua identidade de fracassado. Ele diz a si mesmo: eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa era a oração dele. Uma oração de quem se sentia tarde demais para ser perdoado, sozinho na sua miséria, e para quem a vida de filho tinha acabado. Ele estava pronto para trocar sua identidade de filho pela de servo. Mas observe a reação do pai. A Bíblia diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu e, movido por íntima compaixão, correu, o abraçou e o beijou. O filho começa o seu discurso ensaiado: Pai, pequei, já não sou digno. Mas o pai nem o deixa terminar. O pai interrompe a confissão de identidade errada e começa a dar ordens que restauram a verdadeira identidade do filho. Ele diz: tragam depressa a melhor roupa, a roupa da justiça que cobre a vergonha. Coloquem um anel no seu dedo, o anel da autoridade que restaura sua posição na família, e sandálias nos seus pés. As sandálias da liberdade, pois só os escravos andavam descalços. E tragam o novilho cevado e matem-no. Comamos e alegremo-nos. A festa da restauração completa. O filho queria falar a linguagem do servo, mas o pai só entendia a linguagem do filho. O filho veio com um discurso de indignidade, mas o pai o respondeu com uma declaração de pertencimento. É isso que Deus quer fazer com você hoje? Você pode chegar diante dele com o seu discurso ensaiado de é tarde demais, estou sozinho, acabou. Mas o pai está correndo na sua direção neste exato momento para te interromper. Ele quer tirar da sua boca essas palavras de escravidão e te vestir com a realidade da sua identidade de filho amado. Ele quer te lembrar que por causa do sacrifício de Jesus, você nunca é indigno de se aproximar. Você nunca está fora do tempo. Você nunca está abandonado. E para você, a história de amor e redenção dele nunca jamais terá um fim. A sua verdadeira identidade é a sua maior arma contra as mentiras do inimigo. Assuma quem você é em Cristo e as suas palavras, naturalmente, começarão a se alinhar com essa verdade. E agora que você compreendeu que a sua identidade em Cristo é o fundamento de tudo, eu quero que você participe de uma das declarações de fé mais poderosas que podemos fazer. Muitas pessoas conhecem o Salmo 23, mas poucas o declaram como uma verdade pessoal e presente. Eu quero que você vá agora mesmo nos comentários e escreva estas 6 palavras não como um texto decorado, mas como a sua realidade de hoje. O Senhor é o meu pastor. Declare quem Ele é para você e veja a sua perspectiva sobre a vida mudar instantaneamente. Meus amados, nós caminhamos juntos até aqui. Nós arrancamos as ervas daninhas da dúvida. Nós plantamos as sementes da verdade. Nós fundamentamos tudo isso na nossa verdadeira identidade de filhos e filhas do Deus Altíssimo. Mas agora precisamos trazer tudo isso para o campo de batalha do nosso dia a dia.
Porque a verdade é que assim que este vídeo terminar, assim que você desligar o seu celular ou computador, o inimigo virá. Ele não desistiu. Ele virá com novas circunstâncias, com notícias inesperadas, com dores antigas, com sentimentos de desânimo, para tentar fazer você voltar a falar a linguagem antiga. A guerra espiritual mais constante que você trava não é em eventos grandiosos, mas na quietude da sua mente e nas palavras que saem da sua boca na segunda-feira de manhã. É por isso que precisamos ser intencionais. Precisamos nos tornar guerreiros do vocabulário, guardiões vigilantes das palavras que permitimos que formem as nossas orações e, consequentemente, a nossa realidade. Então, como vencemos essa guerra diária? Deixe-me dar a você um plano de batalha prático, 3 disciplinas espirituais que você pode começar a praticar hoje mesmo. A primeira disciplina é: audite as suas orações. O que isso significa? Significa que por um tempo você precisa se tornar um detetive das suas próprias palavras. Muitas vezes nós oramos de forma tão automática, tão repetitiva, que nem percebemos o veneno da incredulidade que estamos misturando em nossas petições. Então, hoje eu te desafio a fazer algo diferente. Quando você for orar, preste atenção. Se possível, ore em voz alta, mesmo que seja um sussurro. Grave a sua oração no seu celular ou escreva-a em um caderno. E depois volte e analise. Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes a palavra "se" apareceu "Senhor, se for da tua vontade"? Quando você está orando por algo que a Bíblia já afirma claramente que é a vontade dele, como o perdão, a salvação da sua casa, a força na tribulação. Quantas vezes você usou um tom de dúvida: Senhor, eu não sei se o Senhor pode mais. Quantas vezes você encontrou vestígios das nossas 3 palavras inimigas: Ah, Deus, é tarde demais para isso. Ou, eu me sinto tão sozinho hoje. Ou, eu acho que para mim já acabou a esperança. Seja um auditor implacável. Circule essas palavras. Sublinhe essas frases. E não faça isso para se sentir culpado. De forma alguma. Faça isso para se conscientizar. A consciência é o primeiro passo para a transformação. Você não pode mudar um padrão que você não reconhece. Ao fazer isso, você começará a ver o quanto a linguagem do mundo, a linguagem da lógica humana e as mentiras do inimigo se infiltraram no seu momento mais sagrado, a sua conversa com o Pai. E ao identificar o inimigo, você pode começar a expulsá-lo. A segunda disciplina é: declare a palavra antes de fazer a petição. Esta é uma estratégia de guerra que muda tudo. A maioria de nós começa a oração apresentando o problema. Senhor, eu estou doente. Estou com esta dor. Senhor, o meu neto está rebelde. Ele fez isso e aquilo. Senhor, a minha conta bancária está no vermelho. Nós começamos com o relatório da terra. E quando você começa com o tamanho do problema, a sua fé já começa a oração de joelhos enfraquecida. A partir de hoje, mude a ordem. Comece a sua oração com o relatório do céu. Antes de falar sobre a sua doença, encontre uma promessa de cura na Bíblia e declare-a em voz alta. Pai, eu entro na tua presença e, antes de tudo, eu declaro que a tua palavra é a verdade. E a tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor Jesus levou sobre si
as minhas enfermidades e as minhas dores. A tua palavra diz em Salmos 103 que o Senhor é aquele que sara todas as minhas enfermidades. Pai, eu estabeleço essa verdade sobre a minha vida agora. E baseado nesta verdade, eu venho te pedir que o teu poder de cura flua pelo meu corpo. Você sente a diferença? Quando você faz isso, você não está mais orando para a vitória, você está orando da vitória. Você está lembrando a si mesmo, a Deus e ao diabo. Qual é a verdade fundamental antes mesmo de mencionar o fato circunstancial? Você está colocando o fundamento da palavra de Deus e construindo a sua petição sobre essa rocha firme e não sobre a areia movediça do seu problema. Faça disso um hábito. Antes de pedir provisão, declare que Ele é o seu Jeová Jiré. Antes de pedir paz, declare que Ele é o seu Jeová Shalom. Ancore a sua petição na promessa dele e a sua fé irá para as alturas. A terceira e última disciplina é: pratique a oração de gratidão profética. Isso pode soar complicado, mas é incrivelmente simples e poderoso. Significa começar a agradecer a Deus pela resposta, mesmo antes de você vê-la com os seus olhos físicos. Essa é a linguagem da fé no seu nível mais elevado. É o que Jesus fez diante do túmulo de Lázaro. Ele não disse: Pai, por favor, eu te imploro, ressuscite Lázaro. Observe a oração dele em João 11. A primeira coisa que ele diz é: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Ele agradeceu no tempo passado por uma oração que o povo ao redor ainda nem sabia que ele iria fazer. Ele estava agradecendo pela resposta antes mesmo de dar a ordem. Isso é gratidão profética. É você olhar para a sua situação impossível e, em vez de apenas pedir, começar a agradecer. Senhor, a minha família ainda está dividida, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que restaura os lares. Eu já te agradeço pela ceia que vamos ter juntos em paz e harmonia para a tua glória. Pai, o diagnóstico do médico ainda está no papel, mas eu te agradeço porque a tua palavra é a autoridade final sobre a minha vida. Eu já te agradeço pela minha cura completa, pelo testemunho que eu vou dar para exaltar o teu nome. Quando você faz isso, você confunde o inimigo. Ele opera no campo do visível, do lógico. A gratidão por algo que ainda não aconteceu é uma loucura para ele. Mas para Deus, é o som mais doce que existe. É o som da fé pura. É você dizendo: Pai, a tua promessa é tão real para mim. A tua palavra é tão confiável que eu já considero como feito. A minha parte não é entender como, mas apenas te agradecer pelo que o Senhor já decretou nos céus. Audite suas orações. Declare a palavra antes da petição e pratique a gratidão profética. Se você incorporar essas 3 disciplinas na sua vida, eu lhe garanto, em nome de Jesus, a sua vida de oração será revolucionada. Você deixará de ser um soldado reativo que só ora quando o inimigo ataca e se tornará um guerreiro proativo que estabelece o reino de Deus com a sua boca antes mesmo que a batalha comece. Você está no controle porque o Espírito de Deus, que tem todo o controle, vive em você. Assuma essa autoridade, use essa linguagem e prepare-se para ver as maiores vitórias que você já viu em toda sua jornada de fé.
E agora chegamos ao final da nossa jornada juntos, mas ao começo de uma nova era na sua vida de oração. Se esta mensagem inteira, do começo ao fim, acendeu uma chama de esperança e autoridade no seu coração, eu quero te convidar para o nosso ato profético final. É o mais importante de todos. Eu quero que você, com a fé que Deus te deu, agora vá aos comentários e escreva a sua nova identidade em 3 frases curtas, mas poderosas. Escreva assim: eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou mais que vencedor. Não apenas digite. Declare em voz alta enquanto escreve. Deixe os anjos ouvirem. Deixe o inferno saber que você sabe quem você é. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos pilares da fé, nós caminhamos por um terreno sagrado hoje. Nós colocamos um holofote sobre as sombras, demos nome aos ladrões silenciosos da nossa fé. Nós desmascaramos a trindade da derrota tarde demais, sozinho e acabou. Vimos como essas palavras nascem de uma identidade distorcida de órfão, mendigo e prisioneiro. Mas não paramos aí. Nós não ficamos apenas no diagnóstico, nós fomos para a cura. Nós trocamos essas mentiras pela trindade da vitória fundamentada na verdade de quem Deus é e de quem nós somos nele. Onde havia tarde demais, agora há a confiança serena de que tudo acontece no tempo de Deus. Onde havia o eco doloroso do sozinho, agora há a certeza inabalável de que o Senhor está comigo. E onde havia a sentença final do acabou, agora há a expectativa gloriosa de que Deus está apenas começando. Aprendemos a auditar nossas orações, a declarar a palavra antes da petição e a praticar a gratidão profética. Isso não foi apenas uma pregação, foi um treinamento de guerra, foi um realinhamento do nosso espírito com a verdade do céu. E agora a pergunta final é: o que você vai fazer com isso? Uma mensagem como esta tem o poder de mudar a sua vida, mas apenas se você permitir que ela saia da sua mente e desça para as suas mãos, para a sua boca, para as suas atitudes diárias. Não permita que isso seja apenas mais um vídeo inspirador que você assistiu. Faça disso um marco na sua jornada. Eu quero que você imagine a sua vida de oração a partir de hoje. Imagine-se acordando amanhã de manhã e, em vez de começar o dia com um suspiro de cansaço, você começa com uma declaração de autoridade. Bom dia, Pai. Obrigado, porque o Senhor está comigo. E hoje eu sei que o Senhor está apenas começando algo novo na minha vida. Imagine-se enfrentando uma notícia difícil e, em vez de o desespero tomar conta, a primeira reação do seu espírito é declarar: isso pode parecer grande, mas o meu Deus é maior. E eu descanso, porque a solução virá no tempo perfeito de Deus. Imagine o impacto que essa mudança terá, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. Seus filhos e netos não verão mais em você um idoso cansado e reclamão, mas um general experiente e cheio de fé, cuja confiança em Deus é contagiante. A sua igreja não verá em você apenas um membro antigo, mas um intercessor poderoso cujas orações movem as montanhas e abrem as portas dos céus. Você tem a oportunidade, nesta estação da sua vida, de deixar o legado mais precioso que um ser humano
pode deixar o legado de uma fé inabalável, de uma intimidade profunda com o Criador, de uma vida que prova que as promessas de Deus não envelhecem e o seu poder não tem prazo de validade. Sua vida não é um epílogo. Não são as páginas finais de uma história que já foi contada. Pela fé, você pode fazer desta estação o capítulo mais glorioso de todos. O capítulo onde, livre das pressões e ambições da juventude, você busca uma única coisa: manifestar a glória de Deus de uma forma pura e poderosa. Então, aqui está o seu desafio final, a sua missão, caso decida aceitá-la. Pegue um caderno hoje ainda e reescreva as suas orações mais recentes. Seja literal. Pegue aquela oração de ontem, da semana passada, aquela que está pesando no seu coração, e reescreva-a. Substitua cada se por porquê. Substitua cada talvez por certamente. Substitua cada tarde demais por no tempo de Deus. Substitua cada sozinho por o Senhor está comigo. E substitua cada acabou por Deus está apenas começando. Transforme o seu lamento em um manifesto. Transforme a sua súplica em uma declaração. Transforme a sua dúvida em um decreto de fé. E então, ore essa nova oração em voz alta. Libere essas novas palavras no mundo espiritual e comece a agir como alguém que acredita que essas palavras são a verdade. O céu não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja ousado o suficiente para tomar a palavra de Deus como a verdade final, acima dos seus sentimentos, acima das suas circunstâncias, acima da sua idade. Eu oro agora, em nome de Jesus, por cada pessoa que ouviu esta mensagem. Que o Espírito Santo sele esta palavra no seu coração. Que ele te dê um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Que ele te encha de força no seu homem interior. Que a partir de hoje, a sua boca seja uma fonte de águas vivas, uma arma de guerra contra o inimigo e um instrumento de louvor que glorifica o Pai. Que toda corrente de dúvida, de solidão e de desistência seja quebrada da sua vida agora, e que você se levante na autoridade que lhe foi dada e viva os melhores, mais frutíferos e mais gloriosos anos da sua vida para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá em paz, guerreiro. Vá em paz, guerreira. Sua missão está apenas começando. Amém.